A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Camila Rocha. Eu decidi gravar alguns sonhos que eu tive, de 2020 para cá. O Senhor tem me dado muitos sonhos com coisas que vão acontecer na nossa nação. E eu relutei muito para gravar, porque eu não entendia, eu não acreditava, e também porque eu não sabia se era essa a vontade de Deus, São muitos sonhos, desde 2020 até pouco tempo. Muitas coisas o Senhor tem me mostrado. Eu gostaria de gravar, mas eu vou fazer por temas, porque são muitas coisas. Temas sobre a guerra, temas sobre a fome, temas sobre a pandemia e sinais no céu. Então eu resolvi gravar de forma separada, porque é muita coisa. E eu tenho sentido essa necessidade de falar. Não sei nem como fazer, mas eu vou tentar. Primeiro eu vou falar sobre a guerra, porque é um tema que está em alta, Está atual, com a guerra do Irã. Mas os sonhos que eu tive com a guerra foi aqui no Brasil. O primeiro deles foi em 2021. Eu voltei para o Senhor, para os caminhos do Senhor em 2020. De lá para cá, eu tenho tido vários sonhos. E eu tive esse sonho com a guerra no Brasil. Nesse sonho, nós estávamos sendo bombardeados, Eu estava com uma mulher, não sei quem é, mas era uma mulher e uma criança. E a gente fugindo das bombas, fugindo, se escondendo atrás das coisas, porque estava caindo bombas. E um desespero, muito desespero, as pessoas correndo, fugindo. E nesse sonho eu via que os soldados estavam nas ruas. Em uma determinada hora tinha toque de recolher, a gente tinha que entrar cada um para suas casas. As famílias, ninguém não podiam se comunicar umas com as outras. Nós não podíamos falar com os nossos vizinhos. Acredito que para a gente não alertar as pessoas do que realmente estava acontecendo. Então, eu lembro que quando eu entrei para minha casa, eu estava com essa mulher, que eu não sei quem é, e uma criança, ela estava muito desesperada. E eu falava assim, calma, calma. Isso que está acontecendo é o apocalipse, mas Jesus já está vindo nos buscar. Eles não vão nos dominar por muito tempo. Eu tentava acalmar ela e eu olhava para a janela da minha casa com muita esperança, porque eu sabia que o Senhor já estava vindo. Naquele desespero seria a vinda de Jesus, em meio àquele caos. E nesse mesmo sonho eu lembro que os soldados vigiavam o tempo todo as nossas casas para a gente não sair. A gente não podia usar o dinheiro de papel. Não era permitido usar dinheiro. E eu lembro que a gente usava um colar. Todo mundo usava um colar com uma bolinha assim no meio. E essa bolinha que tinha no colar era como se fosse um chip. Porque por ali o governo sabia onde que a gente estava, se a gente estava na rua, se a gente não estava. Era uma forma de controlar a população através desse chip. E até os animais domésticos também usavam. Então, quando eu via um gatinho assim, eu usando, eu falei, eu pensei, Quando eu achar um gatinho de rua, um animal de rua, eu vou colocar o meu colar nele para eu poder fugir. A gente tentava o tempo todo fugir, assim, dos soldados, Fugir, tentava se esconder, mas não tinha jeito. E foi esse o sonho. O primeiro sonho com a guerra foi em 2021. Depois tiveram vários sonhos com a guerra. E os últimos agora foi 2025. Fevereiro de 2025. Eu sonhei que a China tinha invadido o Brasil.
Eles tinham invadido. Os soldados estavam nas ruas e eu estava preparando uma mochila de emergência. Eu já tenho uma, eu estava preparando uma segunda, porque tenho filhos pequenos e eu estava colocando comidas, coisas para eles. Enfim, eu preparando essa segunda mochila de emergência e uma amiga estava na minha casa e falava assim: você está exagerando, você está exagerando. Aí eu falava com ela assim: amiga, você se lembra que eu falei que a China ia invadir o Brasil? Aí ela falava: não. Eu falei: mas eu falei para vocês, eu falei para sua irmã, pode perguntar para ela. É isso que está acontecendo, a China invadiu o Brasil. E ela falava assim: não, você está enganada. Eles estão aqui para evitar que os Estados Unidos invadam. Aí eu olhei para ela e falei: você acreditou nisso? Isso é o que a mídia está falando, mas não é verdade. Eles invadiram mesmo. Aí a minha mãe falava assim: não precisa de pegar muita coisa, porque você vai voltar. Que eu ia voltar para minha casa. E eu falei com a minha mãe assim, olhei dentro do olho dela, falei: mãe, não tem volta. Não tem volta. A única forma de a gente se livrar dessa guerra agora é com a volta de Cristo. Nós não vamos voltar para nossas casas. Não tem volta. Eu estava fugindo para algum lugar, não sei para onde. Mas eu sabia que eu não ia poder voltar. E eu falava com a minha mãe: não tem volta. A nossa esperança agora é que Jesus volte logo para acabar com isso, com o nosso sofrimento, porque essa guerra não vai ter fim. A guerra, nós só vamos se livrar dessa guerra agora com a volta de Jesus. Esse foi um dos últimos sonhos. Depois, eu tive uma visão. Eu deitei para dormir, mas ainda não tinha dormido, eu só deitei e eu vi muitos caças de guerra sobrevoando a minha cidade. Eu estava na varanda olhando para o céu e eu via muitos caças, mas eram muitos caças mesmo. O céu estava praticamente coberto de tantos caças. Só que esses caças, eles eram em formato de mísseis, eles eram muito compridos, eles não eram esses caças comuns que a gente vê na televisão. E eram muitos, assim, eu abri a boca para chamar meu esposo para ver e foi na hora que eu despertei, assim, né? Foi quase um sonho, mas eu não estava dormindo. No outro mês, eu tive outro sonho com a guerra e eu vi esses mesmos caças que eu tinha visto na visão anterior, que era em formato de mísseis. Eu estava em um estado brasileiro que na minha cabeça era Bahia, mas eu não tenho certeza, porque eu não conheço esse lugar que eu estava. Eu estava em um lugar que eu nunca fui, em um estado que eu não conheço. E eu via que vinha caças, esses mesmos caças que pareciam mísseis, de todos os lugares, de todas as direções, e eles se reuniam nesse estado, porque dali eles seriam lançados. Eles se reuniam ali. E eu falava assim: a guerra começou. A guerra começou. E tinha um bebê perto de mim, um bebê de mais ou menos um ano e pouquinho, um bebê menor de 2 anos. E eu falava com esse bebê como se fosse a minha sogra. Minha sogra já é falecida, Deus já levou. E eu falava assim: olha, a guerra começou. Eu falava como se fosse a minha sogra. Eu falava assim: minha sogra, a guerra começou. Mas nós não podemos negar Jesus. Se os soldados pegarem a gente, nós não podemos negar Jesus. Aconteça o que acontecer. Aí o meu filho de 7 anos ouviu e falou assim: mãe, a gente vai morrer? Aí eu falei assim: filho, o Brasil começou uma guerra, a gente está em guerra. E quando os países entram em guerra, muitas pessoas morrem. Mas não tenha medo, Jesus está vindo nos buscar. E se caso eles pegarem a gente morrer, não tem problema, porque a gente vai se reunir com o Senhor lá no céu de novo, a gente vai se ver de novo. Então não tenha medo. Então foi esses os últimos 2 sonhos com a guerra, o primeiro e os 2 últimos que eu tive. E foi isso.